Essa operação no Amazonas foi citada por senadores logo no começo da sessão da CPI da Covid hoje. A comissão ouve a médica Luana Araújo. Ela foi anunciada como secretária de enfrentamento à Covid, mas não chegou a assumir o cargo. Vamos então a Brasília conversar sobre o depoimento dela com a Flávia Alvarenga, que está lá no Senado. Flávia, bem-vinda, boa tarde. O que é que você traz para a gente em relação à CPI da Covid desta quarta-feira? Oi, Trali, boa tarde a todos. No começo da reunião de hoje, os senadores debateram sim a convocação e anteciparam. O depoimento do governador do Amazonas estava marcado para o dia 29 de junho, mas vai ser já na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, dia 10 de junho, exatamente por causa da operação da Polícia Federal hoje no estado. O depoimento da médica infectologista Luana Araújo segue. Nesse momento tem uma pausa rápida de 20 minutos na CPI e um dos objetivos principais dos senadores é entender por que a médica não foi efetivada, não foi oficializada no cargo de secretária extraordinária de enfrentamento à Covid. O nome dela foi anunciado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante um evento. E a médica respondeu aos senadores que ela não sabe o motivo, que não houve uma justificativa. Nas respostas às perguntas, a doutora Luana Araújo foi bastante objetiva, bastante incisiva, sempre defendendo a ciência. Ela disse que não existe tratamento precoce contra a Covid-19 e que nunca discutiu isso com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A médica defendeu o distanciamento social como forma de prevenção e defendeu posições cientificamente comprovadas. A médica infectologista Luana Araújo classificou como intolerável o número de mortes por Covid no Brasil. Senhoras e senhores senadores, 320 dias. Aliás, mais de 320 dias. Esse seria o tempo que teríamos que ficar quietos para respeitar 1 minuto de silêncio para cada uma das mais de 460 mil mortes pelo Covid-19 no Brasil. Só de ontem para hoje é como se mais de 12 aviões comerciais grandes, lotados, tivessem caído no nosso território. Essa é a razão pela qual eu estou aqui hoje. Para mim, isso é intolerável e toda pessoa deve fazer o que estiver ao seu alcance para impedir essa hecatombe. Luana Araújo disse que foi convidada para o cargo de secretária extraordinária de enfrentamento à Covid pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O nome dela foi anunciado em um evento do Ministério no dia 12 de maio, mas 10 dias depois, sem apresentar os motivos, o Ministério da Saúde informou que ela não ficaria mais na função. O cargo continua vago. Luana Araújo afirmou que o ministro desejava um perfil técnico. A sua apresentação foi consonante aos meus valores, que claramente explicitei a ele. Aceitaria o convite para esta posição, conquanto me fossem garantidas a autonomia necessária e sempre fossem respeitadas a cientificidade e a tecnicidade. Vejam, eu pleiteei autonomia, não insubordinação ou anarquia. Luana falou da trajetória profissional dela e reforçou a importância da ciência. Senhoras e senhores, ciência não tem lado. Ciência é bem ou mal feita. O senador Renan Calheiros, do MDB, que é o relator da CPI, mostrou um vídeo em que o ministro da Saúde falou em audiência pública na Câmara, na semana passada, sobre a saída de Luana Araújo. Doutora Luana Araújo é uma pessoa qualificada, que tem condições técnicas para exercer qualquer função pública, e nós encaminhamos, ela não foi nomeada, ela não chegou a ser nomeada, nós encaminhamos para as instâncias do governo. Nós vivemos um regime presidencialista. Eu fui indicado por quem? Por quem de direito? Presidente da República. E é necessário que exista validação técnica e que exista também validação política para todos os cargos.
Renan, então, questionou que medidas foram adotadas pelo Ministério no período em que ela fez parte da equipe da saúde. Luana disse que, entre outros pontos, defendeu a testagem em massa em conversas com Queiroga. A médica negou que tenha enfrentado algum tipo de resistência para trabalhar. Minha função e o meu desejo naquela secretaria é que ela funcionasse como um antecipador de problemas, para que a gente não passasse por coisas que a gente já passou. Então, neste sentido, eu não encontrei nenhuma resistência, eu entrei e trabalhei profundamente. Luana Araújo disse que enfrentou dificuldades na tentativa de montar uma equipe qualificada. Infelizmente, por tudo que vem acontecendo, por essa polarização esdrúxula, essa politização incabível, os maiores talentos que a gente tem para trabalhar dentro dessas áreas não estavam exatamente à disposição para trabalhar nessa secretaria. Os senhores podem imaginar que não estavam à disposição ou não queriam trabalhar? Não queriam trabalhar. A médica contou aos membros da CPI que, mesmo antes do convite para a secretaria, recebeu ameaças e xingamentos via redes sociais. O relator questionou se Luana conversou com Marcelo Queiroga sobre o chamado tratamento precoce, defendido pelo presidente Jair Bolsonaro e sem comprovação científica. Ela negou e foi incisiva ao dizer que esse tipo de tratamento para a Covid não existe. Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública. Mas a pergunta foi, conversou em algum momento? Não conversou, discutiu sobre esse assunto? Isso nem foi um assunto, senador. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente, ainda mantenho isso em vários aspectos, porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra plana a gente vai pular. Não tem lógica. O senador Renan Calheiros quis saber por que Luana não foi nomeada. Esse é o principal objetivo do depoimento de hoje. A infectologista disse não saber a resposta. Nós nos dispomos a fazer um esforço muito grande aqui para saber o que é que efetivamente frustrou a sua nomeação. Eu também gostaria de saber, senador. Já que todos nós a defendíamos e defendemos. Eu realmente gostaria de saber. Honestamente, não me foi comunicada qual foi a razão pela qual a minha nomeação não foi aprovada. Eu simplesmente fui comunicada de que, infelizmente, essa nomeação não sairia. Eu agradeci profundamente a oportunidade de servir o meu país, peguei as minhas coisas e voltei para Belo Horizonte. Ele me disse isso, que lamentava, mas que o meu nome não ia passar pela Casa Civil. Só para reiterar, então, o ministro lhe comunicou que a sua nomeação não iria passar pela Casa Civil, não tinha passado? O ministro, com toda a hombridade que ele teve ao me chamar, ao fazer o convite, me chamou ao final e disse que lamentava, mas que a minha nomeação não sairia, que o meu nome não teria sido aprovado. Renan Calheiros perguntou sobre a existência de um gabinete paralelo para assessorar o governo nas medidas de combate à pandemia. A médica disse não ter conhecimento sobre o assunto e que não teve agenda com o presidente Jair Bolsonaro. Em seguida, a infectologista falou sobre o impacto do uso de remédios sem eficácia comprovada na mortalidade da doença no Brasil. Quando a gente transforma isso numa decisão pessoal, é uma coisa. Quando você transforma isso numa política pública, é outra. Então, é preciso que a gente entenda uma coisa muito séria que foi discutida em vários níveis aqui, e eu gostaria muito que os senhores prestassem atenção a isso. A autonomia médica faz parte da nossa prática, mas não é licença para experimentação. A autonomia ela precisa ser defendida sim, mas ela precisa ser defendida com base em alguns pilares. No pilar do conhecimento, da plausibilidade teórica do uso daquela medicação, do volume de conhecimento científico acumulado até aquele momento sobre aquele assunto, no pilar da ética e no pilar da responsabilização. Quando você junta isso tudo, você tem sim direito à sua autonomia e você precisa fazer aquilo que é melhor para o seu paciente. Mas você não pode abrir mão deles em nome de qualquer coisa que seja. O relator perguntou se as declarações públicas do presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia, na defesa desses medicamentos, influenciam a forma de agir da população. Luana disse que sim. Com relação à pergunta se a defesa do presidente da República
e de alguma outra pessoa do tratamento precoce, notadamente com o uso da cloroquina, estimula a população a abandonar as medidas não farmacológicas de prevenção da doença, como o uso de máscara, distanciamento. A senhora respondeu que não apenas do presidente, mas de qualquer uma pessoa. Absolutamente todo mundo que propaga informações que não são verídicas, sim. Estimula sim. Isso é a prática nossa. A gente vê que as pessoas se apegam a uma esperança sobre uma proteção ou uma chance de não desenvolver doença grave e abandonam aqueles hábitos. Hábito é sempre mais difícil, senador, de ser conquistado ou ser alterado. As pessoas têm uma tendência de olhar para a medicina como uma situação baseada na farmacologia. Eu agradeço muito. Eu tomo um medicamentozinho e está resolvido a vida. Mas a partir do momento que você vulnerabiliza as pessoas, uma população ignorante, no sentido de falta de informação, é uma população vulnerável. Então, a partir do momento que a gente vulnerabiliza as pessoas com informações incorretas, a gente não pode esperar que o resultado seja positivo. Nós perguntamos à Casa Civil e ao Ministério da Saúde por que a médica Luana Araújo não foi efetivada no cargo e até agora a gente não teve resposta. O depoimento ainda está suspenso, foi uma pausa de 20 minutos, mas os senadores ainda não retomaram. Tem mais de 10 senadores inscritos ainda para fazer essas perguntas e depois desse momento que nós acabamos de mostrar na reportagem, a médica falou mais sobre tratamento precoce, que ela é contra, falou sobre a vacinação, que ela defendeu, e também falou sobre a opinião dela a respeito da imunidade de rebanho, que ela também é contrária a isso, ela defende a vacinação. E mais detalhes a gente mostra daqui a pouquinho, Trali. Valeu, Flávia, muito obrigado aí, né? O depoimento continua, logo mais então aqui no JH a gente traz outras informações importantes sobre a CPI da Covid no Senado Federal.